É óbvio que há um norte moral. Você primeiro tem que saber quais são os fundamentos de uma sociedade civilizada. É a primeira questão, essa é a questão básica. Como é que você pode viver numa comunidade onde não existam extremos de sofrimento e de humilhação? Esse é o primeiro passo. Depois deste passo, existem outros passos, como organizar o poder político, etc. E então aí você chega ao luxo, ao supérfluo, no sentido bom da palavra. Você chega às artes, chega à literatura, você chega à reflexão, à poesia, etc. Se eu pudesse, eu não fazia mais nada a não ser ler. Mais até do que escrever. Eu não tenho um grande prazer em escrever. Para falar a verdade, não tenho nenhum prazer em escrever. Portanto, se eu pudesse, eu passava a vida a ler, a ouvir música, a viajar, a ir ao teatro. Mas, na verdade, isto são tudo consequências do facto de eu ter a graça de viver num país onde não tenho que temer pela minha existência. Nem tenho que temer pela existência das minhas opiniões. Entende? E, portanto, eu acho que a política é a discussão, é quase uma discussão pré-existencial. Você só existe porque existe uma ordem política que lhe permite expressar-se e existir. É esta a ideia. O Isaiah Berlin conta que ele começou a se interessar pelos problemas políticos e morais quando uma vez, eu penso que não foi em Moscou, penso que foi em São Petersburgo, que viu alguém a ser arrastado e ser espancado, e isto em plena Revolução Bolchevique, e aí ele teve a noção, nas vésperas da Revolução Bolchevique, e aí ele teve a noção de que esse era o problema político fundamental, ou seja, como evitar que uma sociedade possa trilhar caminhos de violência, terror, como a União Soviética acabou como a Rússia acabou por trilhar. Nunca tive essa noção, mas eu sempre achei que é um pouco senso comum, para falar a verdade. E se você reparar, há uma ligação direta entre democracias consolidadas e qualidade da produção artística. Para citar o Saul Bellow, onde é que está o Flaubert dos Zulus? Entende? Não está. Onde é que está o Matisse dos angolanos? Não está. Entende? Onde é que está o T.S. Eliot do Zimbábue? Não existe. Entende? E isto, a gente pode dizer isto fartamente. As pessoas, enfim, seguindo a moda multiculturalista, talvez exista algures um poeta, entende, de preferência negro e homossexual, e algures nos Andes, entende, mas quer dizer, eu não conheço, não sei, talvez exista um gênio, embora não acredito que os génios acontecem assim como um milagre cósmico. Acho que é preciso uma cultura que permita às pessoas tomarem contacto com a expressão artística, com uma tradição, e então aí sim integrar-se na tradição, até para subverter. Mas de qualquer forma tem que haver uma água que seja uma água cultural reconhecível. E aquilo que eu acho é que normalmente, não é por acaso que neste momento a melhor literatura que é feita, ao contrário do que dizia um secretário da Academia Sueca, é a literatura de expressão americana, sobretudo nos Estados Unidos, a literatura inglesa, a literatura francesa, a literatura alemã, a literatura escandinava, precisamente porque eles têm condições para usufruir o seu lazer, e o lazer é a base da cultura, enfim. Enquanto que países que têm problemas sérios do ponto de vista político, de organização política, são capazes de produzir nada. Não porque os povos sejam mais ou menos inteligentes, mas porque, pura e simplesmente, o facto de viverem no meio de uma tormenta, no meio de uma tempestade, impede a constituição de uma cultura. A constituição de uma linha cultural que seja uma linha cultural homogénea, uma linha cultural perante a qual alguém se possa reconhecer nela ou não e poder fazer algo em relação a essa tradição. A minha formação cultural, eu já expliquei isto em várias entrevistas, deu-se porque eu não tive uma infância que se pode reconhecer como normal, entende? Eu tive problemas de saúde e isso, de certa forma, confinou-me a ter que fazer coisas que as pessoas normalmente não fazem. Ou seja, não jogava a bola, entende? Eu lia e nasci numa casa onde havia muitos livros e onde ler e estudar era considerado parte da rotina. Não algo de exterior à rotina, mas era a própria rotina. Ler era a rotina. Eu comecei a ler sem ordem, sem método,
Não houve parte paterna, não houve nenhuma imposição de um caderno de leituras. Eu comecei a ler. Comecei a ler os clássicos da literatura portuguesa, li muito à literatura brasileira, e foi por aí. Foi simplesmente por não ter outras opções. Não fui precoce, não houve nada de precocidade nisso. Foi simplesmente porque era aquilo que eu podia fazer. E atirei-me como há uma descrição acho que é o T.S. Eliot, que diz que um bárbaro entre livros. Foi assim, fui lançado lá, assim, um selvagem entre livros. Então comecei a ler, normalmente. O primeiro livro que eu fiquei impactado foi uma história de Portugal, chamada A Minha Primeira História de Portugal, que era uma história para crianças, escrita pelo Couto Viana. Uma coisa um pouco fascistoide, a história, porque era tudo a glorificação da alma portuguesa, da pátria portuguesa. Até alguns delinquentes da nossa história, tipo Dom Sebastião e assim, eram vistos como grandes heróis, como grandes mitos da história portuguesa. Na verdade, você sabe, Dom Sebastião é um atrasado mental, não é? Que lançou Portugal uma crise dinástica e na perda da independência, etc. Mas então tudo era visto do ponto de vista magnânimo. Entende? Então eu lembro-me A Minha Primeira História de Portugal. Era um livrinho da Verbo, da editora Verbo. Acho que é dos livros que mais me... Eu ainda tenho esse livro, para falar a verdade. E acho que foi o livro que mais me marcou na infância. Depois li outras coisas. Depois li muito os livros do C.S. Lewis. Eu li as Crónicas de Nárnia. Devia ter uns 6, 7 anos. Também me influenciou profundamente. Enfim, muito antes sequer de imaginar que houvesse uma mensagem cristã nas Crónicas de Nárnia. Então, para mim aquilo era pura magia. Quer dizer, a ideia de que você entra num guarda-fatos e encontra outro mundo do outro lado é uma coisa extraordinária, não é? Para uma criança de 6, 7 anos. Li o Lewis Carroll, do Jonathan Swift, muito. Lembro-me de ler o Jonathan Swift. Sherlock Holmes, bastante Sherlock Holmes. Eu li muito o Conan Doyle, mas muito mesmo. Eu lembro-me de ler os casos de Sherlock Holmes. Enfim, depois a pessoa vai relendo. Foi por aí, enfim, leituras bastante anglófilas, devo confessar. Na adolescência eu fiz o curso de qualquer adolescente normal, não é? Dostoiévski, Nietzsche, os existencialistas, sobretudo Camus, e tudo aquilo que faz com que você seja um pequenino selvagem quando chega aos 18 anos. A ideia que você tem quando chega aos 18 anos, depois destas leituras todas, as duas uma. Ou você marcha diretamente sobre a Polónia, é um caminho, então você tem que depois começar a ler outras coisas para começar a temperar esta visão do mundo, não é? Porque é uma visão do mundo bastante cruel. Então, sobretudo quando você lê Nietzsche é uma coisa extraordinária, porque é um pensador que começa por nos conquistar pela estética, não é? Portanto, aquilo é extraordinário. Mas as implicações morais de Nietzsche, enfim, eu posso apenas imaginar. Eu acho que já contei esta história. Uma vez cheguei a Oxford para fazer pesquisas, fazer investigação, e eu sabia que tinha um amigo meu que estava num colégio. Não era o mesmo colégio, estava num outro colégio, estava no Lincoln College. E eu bati à porta, e então apareceu-me um rapaz que estava a fazer um doutoramento em Nietzsche, que era a imagem personificada da loucura. Uma imagem nunca mais se esqueço. A gente começou a falar e tal, e então eu reparava que ele nunca olhava para mim. Ele olhava sempre assim para o céu. Uma imagem da loucura absoluta. Todo o raciocínio dele era um raciocínio de um louco. E eu acho que isso é possível quando você leva Nietzsche até às últimas consequências. Aquilo a que você chega é um mundo absolutamente destituído de referências morais, absolutamente destituído de sentido, onde tudo é pura possibilidade. Entende? Eu nunca mais esqueci esta imagem de chegar a Oxford, ir procurar esse meu amigo e apanhar pela frente aquela criatura. Eu não sei se ela estava a ouvir Wagner, mas provavelmente, pelo menos na minha memória, ela estava a ouvir Wagner. Entende? Mas Nietzsche é isso. Nietzsche é a estética da crueldade. Pura crueldade.